A avaliação é a base de todo atendimento psicopedagógico, mas você sabe realmente como conduzir uma avaliação psicopedagógica? Antes da gente continuar, já se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo que pode transformar a sua atuação clínica. Curte e compartilhe esse vídeo com outros profissionais que também precisam aprender como viver da psicopedagogia clínica. Bora então começar com as etapas do atendimento psicopedagógico. E a primeira etapa, muito importante, é a primeira sessão de entrevista inicial. E essa sessão normalmente ela é feita com as famílias dos seus pacientes, mas se o seu paciente for adulto, ele mesmo vem para essa sessão. E o que acontece nessa sessão de entrevista inicial? É onde você vai colher todas as informações sobre as dificuldades do seu paciente. A família traz as queixas, o que a escola está falando, o que está acontecendo em casa, como que é a rotina. Esse momento é extremamente importante no seu atendimento porque ele é o início de tudo. É onde você vai juntar todas as informações iniciais para começar o seu atendimento, começar a sua avaliação. Aqui também, nessa primeira sessão inicial de entrevista, é onde você vai colher os pontos relevantes da anamnese, onde você vai observar, onde você vai fazer perguntas estratégicas para entender como que aconteceu ali a história de vida do seu paciente até aquele momento, e é também onde você vai explicar como que funciona o seu trabalho, onde você vai vender sim o seu trabalho de avaliação psicopedagógica. É importante que você tenha muita clareza sobre o processo, porque é aqui que você vai explicar para a família como que você vai fazer o atendimento, como que funciona, quais são os horários, é onde você vai entregar um contrato, é onde vocês vão fechar a avaliação psicopedagógica. Nesse primeiro momento você explica o seu trabalho e também vocês saem dali, vocês encerram esse atendimento já com o agendamento das próximas sessões de avaliação psicopedagógica. O que não pode acontecer nessa primeira sessão? Quais são os maiores erros nessa primeira sessão de entrevista inicial? O maior erro é falar demais, é falar muito e não deixar a família se expor. Esse momento é ideal que você fale menos e escute mais. Então, a habilidade primordial aqui nesse primeiro atendimento é o da escuta ativa, é escutar com muita atenção o que a família tem para te dizer. Às vezes o nervosismo faz com que você fale demais e por falar muito você acaba cortando falas da família e acaba perdendo informações valiosas nesse processo. Essa primeira sessão deve ser uma sessão de acolhimento à família e é onde realmente você vai deixá-la à vontade para dizer tudo aquilo que ela precisa dizer naquele momento. Então é um momento realmente de acolhimento e quanto mais a família se abre, quanto mais ela expõe, mais você vai entender sobre o caso e isso vai te ajudar muito na avaliação daqui para frente. Outro erro muito comum aqui é não firmar um contrato com a família e não sair dessa sessão já com a avaliação fechada e os dias combinados para começar o atendimento. Tudo isso deve ser direcionado e ser combinado nesse primeiro atendimento. A família tem que sair dessa sessão já sabendo quando que ela vai levar o filho para fazer os atendimentos, quanto que ela vai pagar e tem que sair já com um contrato assinado, sabendo exatamente quais são os seus deveres como psicopedagoga, tudo aquilo que você vai entregar e principalmente quais são os deveres dela, o que ela tem que cumprir como família. Tudo isso tem que estar no contrato para que o relacionamento de vocês daqui para frente seja próspero e seja muito produtivo, principalmente para a evolução do paciente. Etapa número 2, que é o coração do atendimento psicopedagógico. Vamos falar agora da avaliação psicopedagógica. Depois que a família veio, agora você vai iniciar a avaliação psicopedagógica. E aqui é onde tudo trava. Aqui que dá o desespero, porque é o momento que você vai precisar investigar e efetivamente fazer o seu trabalho de psicopedagoga, de especialista. É onde você vai investigar quais são as causas da não aprendizagem dos seus pacientes. Aqui você vai escolher quais são os materiais de avaliação que você vai utilizar e você vai aplicá-los nos seus pacientes. Qual é o maior erro que você pode ter aqui neste momento? Aplicar testes sem saber exatamente o que você vai enxergar nos testes. Muitas profissionais podem cometer erros neste momento por querer aplicar testes demais ou escalas e principalmente focar em descobrir se aquela criança, se aquele paciente tem transtornos, o que ele tem. O maior erro aqui é tentar descobrir o nome do que o seu paciente tem. O nosso olhar psicopedagógico, ele é um olhar amplo e ele investiga e ele avalia a aprendizagem. Nós também identificamos ali sintomas, critérios sugestivos
objetivos de alguns dos transtornos, mas esse não é o nosso objetivo principal durante os atendimentos psicopedagógicos. Então nós temos dois erros muito comuns que acontecem aqui nesse momento. O primeiro é você conduzir a sua avaliação psicopedagógica centrada na queixa que é trazida pela família e desconsiderar o seu olhar psicopedagógico e a sua bagagem de especialista. E o segundo erro é você conduzir a sua avaliação como um rastreio de transtornos, como um rastreio de o que aquela criança tem, qual é o nome do que ela tem. Nós precisamos descobrir o que está atrapalhando o processo de aprendizagem da criança. Ela pode ter sim um transtorno, mas só saber que ela tem um transtorno não vai ajudar no nosso tratamento. O objetivo da avaliação psicopedagógica é rastrear como a aprendizagem daquele paciente acontece, onde estão as lacunas, o que está atrapalhando aquele processo, quais são as habilidades cognitivas que estão prejudicadas, para então a gente conseguir planejar uma intervenção que realmente vai ajudar aquele paciente a melhorar. E essa intervenção, ela nunca vai ser focada no transtorno. A psicopedagoga, ela não vai tratar o transtorno. A gente trata a aprendizagem independente do transtorno que o paciente tem. Saber o transtorno ajuda muito, mas quem faz isso, quem dá o laudo do transtorno é o médico. Nós fazemos isso em parceria com o médico. Quando ele lauda o paciente, nós temos essa informação nos ajuda, mas ela não é o foco do nosso atendimento. Nosso atendimento é nas habilidades que estão atrapalhando o processo de aprendizagem. O nosso objeto de estudo deve ser esse. E o nosso foco, o nosso olhar, todo o nosso tratamento é voltado para melhorar a aprendizagem do nosso paciente, independente do transtorno que ele tenha. Terceira etapa do atendimento, a análise de dados e o seu raciocínio clínico. Depois que você fez toda a investigação durante o processo avaliativo, vai chegar o momento de juntar toda essa informação e montar esse quebra-cabeça para então definir quais são as hipóteses diagnósticas e principalmente como que você vai ajudar aquele paciente a ter mais qualidade de vida, como que você vai criar estratégias para melhorar a aprendizagem dele. Você vai fazer isso juntando todas as informações que você colheu durante o processo avaliativo e lá no final você vai definir as prioridades, ou seja, quais são as habilidades que você precisa estimular primeiro, quais são as habilidades que vai promover mais qualidade de vida imediata. Então existe uma ordem, um ranqueamento ali do que você deve tratar primeiro, porque quando você consegue estimular um ponto, melhora uma coisinha, aquilo vai desencadeando as outras e vai melhorando como um todo. Então você precisa entender essa análise, como fazer essa análise dos achados na sua avaliação psicopedagógica para então conseguir planejar uma intervenção que realmente vai gerar resultados e que realmente vai fazer com que o seu paciente melhore na aprendizagem. E qual é o maior erro que você pode ter aqui nessa etapa? O maior erro dessa análise de dados e a falta de raciocínio clínico apurado pode fazer com que você conclua a sua avaliação psicopedagógica como assuntos escolares e passe a planejar intervenções focadas em disciplinas escolares para melhorar na escola. O nosso paciente, ele melhora na escola, nós temos esse objetivo que realmente ele apresente essa melhora na aprendizagem escolar, mas para isso nós não trabalhamos conteúdos escolares dentro do consultório. Nós precisamos trabalhar as habilidades que são necessárias para que ele consiga assimilar os conteúdos escolares. Então, o trabalho psicopedagógico não deve ser uma aula de reforço escolar. E esse pode ser um dos maiores erros que podem te atrapalhar se você acabar por concluir os seus resultados da avaliação psicopedagógica com informações ali pedagógicas e acabar transformando as suas sessões em aulas de reforço escolar. E a quarta etapa desse atendimento psicopedagógico é a sessão devolutiva. É onde depois que você fez a avaliação, você montou um relatório e esse relatório será entregue para a família. Essa sessão devolutiva é o momento onde você vai contar para a família tudo o que você fez, tudo que você viu, tudo que você enxergou e aí sim você vai mostrar o que você planejou para ajudar o paciente a melhorar. E o maior erro aqui que você pode cometer nessa sessão devolutiva é não ter clareza para explicar para a família o que você encontrou e o que você vai fazer. Esse momento é muito importante, a família precisa entender exatamente o que vai acontecer no seu tratamento e como o paciente pode melhorar com o seu tratamento. Dessa forma, para dar continuidade na
sessões de intervenção psicopedagógica. Outro erro que pode acontecer aqui nesse momento da sessão devolutiva é a família ficar muito à vontade para decidir se ela vai ou não continuar a intervenção com você. Ela não é obrigada a fazer a intervenção, mas quando você falou lá na primeira sessão de levantamento de queixa, lá no início, quando você explicou a sua avaliação psicopedagógica, você já explicou que a avaliação e a intervenção, elas fazem parte do atendimento como um todo. Então, não existe intervenção sem avaliação. E você faz a avaliação justamente para entender como que você vai trabalhar com o seu paciente durante o processo de intervenção. Se a família entende que são duas coisas distintas, ela tende a querer escolher se ela vai fazer ou não. É importante que você tenha clareza sobre o seu trabalho e posicionamento para explicar para a família e para ter segurança de mostrar que o seu trabalho, o seu atendimento psicopedagógico, ele é composto por avaliação e intervenção e que ela se complementa e que uma é necessária para que a outra tenha sucesso. Então, esse é o segundo erro que você pode cometer e não vai mais, né? Porque agora você já entendeu que tudo faz parte do atendimento psicopedagógico e que você precisa ter essa clareza e segurança para passar essas informações para a família do seu paciente. Agora, se você quer continuar aprendendo um pouquinho mais sobre as etapas do atendimento psicopedagógico, sobre como fazer os seus atendimentos, como se comportar como uma psicopedagoga que realmente faz a diferença e gera resultado na vida dos pacientes, continua me seguindo aqui no canal. Todas as semanas temos vídeos novos, curte e compartilha com outros profissionais que também estão precisando inovar nos seus atendimentos. Aproveita também e já me segue lá no Instagram, que tem muito conteúdo bom que vai contribuir bastante com a sua prática.